Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência, hoje falando sobre tela mental e elementais. Este é o nosso sexto programa da nossa série de número 8, falando sobre as criações mentais. Estamos aqui na TV Mundo Maior, na TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, vamos continuar então esse estudo mais detalhado, né? Vamos ler um pouquinho mais e vamos esmiuçando ou entrando mais fundo na toca do coelho. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o ao mesmo tempo que parece emergir dele. Vamos parar aí. Agora vai bem devagarzinho, vou pedindo para você parar. Tá. Aí temos, nessa conjugação de forças. Só aí. Você vê conjugação de forças fisiopsíquicas. Físico-químicas e mentais. Exato, físico-químicas e mentais. Então, fisiopsíquicas de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, além de ser mental, perispiritual e físico em nosso cenário, agora com a interação com outros cenários também. Compondo ou peculiar, né? Peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o ao mesmo tempo que parece emergir dele. Então, Exatamente. é o que você está falando dessas permutas. As permutas, e agora interpenetrando, porque nós vamos ver alguém entrando, que é o que nós chamamos os campos que antecedem o físico, que vai gerar os elementos nutridores ou geradores nutridores da vida. Como se olhássemos para uma célula, veríamos algo entrando na célula, a energia vital, ou o princípio vital que vai nutrir, transformar em fluido vital para nutrir a célula, e ao mesmo tempo saindo dentro da célula, criando uma aura em torno, que é o que nós chamamos de energia vital, que organiza e mantém a vida. Se esse energismo deixar de entrar como força que vai gerar vida e nutrir essa vida, a célula começa a morrer. Se esse energismo que organiza e mantém for retirado da célula, ela não tem como sobreviver, porque ela não tem orientação. Ela precisa ser orientada. E quando ocorre essa desvitalização e a não orientação da célula, sem essa proteção, aí é que está um campo aberto para o vírus entrar. Aí o vírus chega, não tem proteção, não tem orientação, é uma fábrica abandonada. Ele, já que está uma fábrica abandonada, ele quer crescer, ele entrega a encomenda, o DNA dele, e ordena que a célula duplica, faça uma clonagem da sua realidade. Ou seja, a ciência ainda não conseguiu a clonagem com o êxito total como gostaria, e uma simples célula sabe clonar. Sabe clonar-se e sabe clonar um vírus, sabe clonar uma bactéria, etc. A bactéria sabe clonar-se, o vírus sabe, a célula sabe, e nós, às vezes, como humanos, ainda não lembramos das nossas próprias memórias. E a partir daí, quando o vírus dá a ordem, ele só sabe dar a ordem para duplicar-se, ele não sabe mandar parar. E a célula, num mecanismo acelerado, ela vai multiplicando até explodir. E a quantidade de vírus são enormes, e a presença deles nas imediações das demais células pode sugerir que as outras se enfraqueçam por sua vez. E a mente em desalinho, que vai desfechando esses petardos, matando as possibilidades da vida de nutrir, de gerar e nutrir a vida, e ao mesmo tempo desorganizando a aura que organiza e mantém, vai gerando o que nós chamamos de enfermidade. Então o vírus, no sentido profundo, ele queria apenas crescer, duplicar-se. Agora, a enfermidade vai depender da nossa manutenção, porque o vírus chega. Como nós percebemos, a distância quando o vírus da gripe chega em nosso cenário. Tudo bem, você pode vir, você é bem-vindo, mas aqui tem normas, aqui não há destruição, não precisamos mais ter o resfriado, nem a gripe, nem isso, nem aquilo, mas venha com equilíbrio, venha aprender conosco e não destruir o nosso cenário, porque em sentido profundo, vírus, bactérias, todos esses seres não geram doenças, doença gera quem não sabe conduzi-los. E a ciência já está chegando lá, pelo menos alguns médicos, alguns cientistas já estão chegando, porque estão considerando o que Pietro Baldi falara
em 1933 a 1935, quando escreveu a obra A Gênese, a Grande Síntese, melhor dizendo, e detectou que quanto mais matarmos os vírus, os vermes, essas bactérias, esses seres que foram criados para viver em harmonia e sustentando o nosso universo, mais doença teríamos. E é o que está acontecendo na atualidade. Então, no futuro, não vamos precisar de medicação, porque os remédios, por mais sofisticados que sejam, com todo respeito a todos os seres que estudam, que criam essas medicações, eles não curam, eles aliviam os efeitos. As causas permanecem para eclodir de uma outra forma, num futuro próximo ou mais distante. Mas a medicação física e nem a medicação espiritual não tem intenção de curar-nos. A cura vem da transformação do indivíduo. Até porque já ouvimos de vários cientistas e vários médicos, principalmente do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que a função ou a responsabilidade de curar-se é do paciente. O médico humano, ele faz um diagnóstico, ele propõe a medicação para paralisar um pouco, porque é o caso dos psicotrópicos, bloquearam a situação, outros para estimular, outros para entorpecer, que é o caso dos analgésicos, outros com a bomba atômica, é o caso dos antibióticos, da radioterapia, a quimioterapia, para matar incontáveis realidades, matam os saudáveis e os enfermos também, mas eles não sabem ainda, a maioria dos médicos que não admite e não estuda o ser psíquico, emocional, moral e espiritual, onde estaria a causa? Se conversasse com o Dr. Calais, que dá uma comunicação, e Allan Kardec registra na Revista Espírita, ele buscava a cura do seu paciente, as causas dessa cura, melhor dizendo, no ser moral. E adentrando a consciência do indivíduo, ele sabia onde estavam as causas, propondo ao indivíduo a mudança comportamental, ele curava-se pela mudança moral de dentro para fora. Enquanto que de fora para dentro, nós podemos proporcionar um alívio momentâneo. O passe, por exemplo, ele alivia momentaneamente o indivíduo. Agora, enquanto o indivíduo não mude o modo de pensar, de sentir, de se conduzir, ele não vai conseguir manter o energismo ou usar adequadamente o energismo que ele já tem por natureza, porque é inerente à sua realidade espiritual. Porque só vai até os efeitos, né? Até os Exato. sintomas e não as causas, né? Exato. Tanto que esta aura define a saúde do indivíduo. Se ela está perfeita, harmônica, como o professor Hugo Filártica do Nascimento, o cientista, o espírita consciente, ele tirava uma foto quilha antes da pessoa entrar na sala do passe, por exemplo. E às vezes percebia entidades na aura da pessoa que estava ali grudada nela como um parasita. E após o passe, aquela entidade, aparentemente, pela presença dos bons fluidos, como identificou Kardec quando ele estudou essa problemática também, ele saía sem a entidade, porque ele tirava uma foto quilha na saída do passe. Mas quando ele voltava, ele já estava com 2 ou 3. Se a conduta não porque mudou, se não né? mudasse. Ou permanecia harmônico se a pessoa mudasse a conduta e se conduzisse dali para frente de uma maneira diferenciada. Então isso foi pesquisado profundamente tanto por Kardec e seus contemporâneos, e agora, mais recentemente, por vários estudiosos do ensino universal dos espíritos, em especial esse médico cientista, professor de medicina por mais de 40 anos, que compreendeu a realidade física do ser humano, por ter mais de 30 cursos na área de anatomia, fisiologia, embriogenia, biologia molecular, química, uma infinidade de coisas. Ele entendeu, então, a parte física, a parte emocional, a parte psíquico, intelectual, o ser total. E ele sabe onde atuar. Por exemplo, quando você está desvitalizada, vai parecer que você está incorporando entidades em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando você é hidratada, você para de incorporar. Mas estava incorporando quem, então? Era alguém fora ou estados da consciência, que não tinha gerência por aqui, não tinha forças vitais para gerenciar a situação, ou a energia que organiza e mantém a vida, então qualquer um pode entrar em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando ele percebe que alguém está chorando em demasia, ele dá um bloqueador e a pessoa para de chorar. Pessoa que está em estado depressivo, chorando sem motivo, como nós já sabemos. Ou,
quando a pessoa está vendo espírito. Ele dá um bloqueador, ela para de ver espírito. Pode ser uma alucinação ou pode até ser a pessoa que está vendo de fato e tem medo de ver espírito. Então ele sabe o que faz. Ele sabe onde está a causa e como corrigir o efeito. E dependendo da situação, ele evoca a consciência do indivíduo, a responsável pela alma encarnada, troca ideias com esta consciência, dá a ela diretrizes para uma criança, por exemplo, que está sendo gestada e o feto está disforme e a criança, o espírito já nasce com um corpo saudável, por exemplo. Então é um ser admirável, que nós temos um profundo respeito, admiração, que nós amamos muito, que faz a diferença em nosso meio. E precisamos mais dessas figuras que estudam as causas e os efeitos também. Que ótimo. Então, só continuando aqui, a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum. Exato. Nessa época, em 1958, foi registrado, de fato, esse campo ovoide. Mais tarde, por Miramês, a depender de como estamos, porque essa medição foi pela NASA no campo vibracional de Chico Xavier. Então, só a aura vital do Chico Xavier, que quando nós temos 2 dedinhos, segundo o Divaldo Pereira Franco, a maioria de nós, a do Chico Xavier era de 12 a 20 metros, só a aura vital, a vibração de suas células, essa que parece que está entrando dentro das células ou saindo. Agora, imagine o tamanho da aura de Chico Xavier. E a nossa aura somada do campo físico, psíquico, emocional, segundo Miramês, ela dá em torno de 20 metros na normalidade. E não precisa ter essa forma, vai depender de como nós estamos processando. Mas normalmente é como se fôssemos um sol irradiando de dentro para fora, criando esse campo vibracional. Agora, se não estamos atentos, nós vamos pela rua arrastando o que está em torno de 20 metros, registrando para dentro de nós ou influenciando sem que a gente perceba. Por isso a necessidade da vigilância. Então essa questão de tanto da influência externa como o quanto nós influenciamos é em torno de 20 metros que a minha volta. Isso num ser humano comum, a sua aura, mas a depender de como pensamos, isso pode ir de 0 ao infinito, por exemplo. Ok. Então tá, né? Para quem está aí acompanhando o nosso programa, né, quiser também ter o seu exemplar para fazer esse estudo com a gente, quiser ter o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que está na sua 4ª edição, é só você entrar no nosso site, o despertardaconsciencia.com.br, ou ligar para Neuza Marques no telefone 11 2455 8138, para a Jussara no 34 3671 2237. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.